Bom dia. Isaías 38. Livro de Isaías, capítulo 38. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele declarou: Assim diz Deus, o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, e não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Deus. Então o profeta, um homem de Deus, foi até o rei Ezequias. Ele estava enfermo, ele estava doente, estava ali na cama, no leito. E chega o profeta, então, não trazendo uma palavra de consolo, mas trazendo uma má notícia. Falou: olha, você pode mandar organizar essas coisas, acertar tudo, que você vai morrer. Quando fala colocar a casa em ordem, acertar, se tem que pagar alguém, se tem que receber, se tem que organizar a herança, todo esse tipo de coisa, organizar tudo. Falou: coloca tudo em ordem, porque você vai morrer, acabou. É uma palavra dura, é uma palavra que as pessoas não querem receber. E muitas das vezes, quando tem uma palavra que o Senhor nos mostra, quando falar, as pessoas não querem aceitar. Entenda não, está amaldiçoando, né? Ezequias, ele conhecia Isaías, sabia que era um servo do Senhor. Ele não brigou, ele não reclamou. Ele foi falar com quem? Com Deus. Nós vimos ainda ontem também que na hora do problema, dos ataques, ele se refugia em Deus. Na hora que o rei da Síria, Senaqueribe, o ameaçou, queria destruir, foi se refugiar no Senhor. E agora novamente ele recebe a sentença de morte. Ele vai se refugiar no Senhor. Ele deitado mesmo, ele virou o rosto para a parede e clamou a Deus: Ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. Tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Ezequias, ele tinha procurado viver até então de acordo com a palavra de Deus. Ele tinha combatido o paganismo, ele tinha expulsado, acabado com aqueles postes ídolos. Ele tinha convocado a Judá para buscar somente o Senhor. Então agora, quando ele recebeu a sentença de morte, ele clamou a Deus: falou: Deus, só lembra, eu tenho procurado viver a sua palavra, eu tenho procurado viver de acordo com as suas determinações, com seus mandamentos. E naquele desespero ele abriu a boca e chorou mesmo. Aí, contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: Vai, comunica a Ezequias, eis a palavra de Deus, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei o teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu assegurarei a proteção desta cidade. Aí, novamente, ele chorando lá, o profeta estava quase saindo da cidade, do outro lado. Deus fala com ele: não, volta lá. Volta lá e fala com Ezequias, que eu ouvi a oração dele, que eu vou atender o pedido dele, vou acrescentar, ele não vai mais morrer, vou dar ele mais 15 anos de vida. Ele não vai morrer agora. Vou dar ele mais 15 anos de vida. E mais, nesses 15 anos de vida que ele vai estar agora no reinado dele, eu vou proteger Jerusalém. Eu vou proteger Judá. O rei da Síria não vai conseguir nada aqui, ninguém vai conseguir. E durante esses 15 anos de vida dele, estarei protegendo, cuidando de Jerusalém e de Judá. Nós
Às vezes nós não queremos receber sentenças de morte, sentenças negativas. Queremos só ouvir coisas boas. Aí quando recebemos uma notícia ruim, nós deveríamos procurar nos refugiar em Deus. Às vezes nós fazemos de maneira contrária. Ah não, que eu vou morrer, não tem mais jeito. Ah pastor, mas nenhum profeta veio falar assim comigo. Hoje Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer momento. Pode usar um médico para falar com você. Falar, olha, você vai morrer. É um câncer incurável. Pode chegar para você e falar, olha, o seu casamento acabou, não tem mais jeito. Pode chegar para alguém e falar, olha, você está falido. Você perdeu o emprego. Não tem mais solução. Então nessa hora não é o momento de nós nos desesperarmos, combater, não. É hora de nós nos apresentarmos ao Senhor, nos refugiarmos nele e clamar, pedir misericórdia e apresentarmos ao Senhor, porque temos que saber também, se nós vivemos o tempo todo contrário à palavra de Deus, não vai ser nesse momento só por esse desespero que nós vamos chegar diante dele. No Ezequias tinha que apresentar, falou, olha, eu tenho procurado viver de acordo com a sua palavra. Mas às vezes nós temos vivido a rebelião da palavra do Senhor, aí quando ouvimos uma sentença dessa, nós aí nos rebelamos mais ainda. Tem pessoas que se revoltam, não entendo por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo. Eles não entendem por quê. Eles só entendem o erro, o pecado, a rebelião deles. Em todo tempo, recebemos uma notícia ruim. Sentença de morte no casamento, na família, na saúde, onde quer que seja. Refugie-se no Senhor, clame a Ele, e Ele mudará a sentença. Ezequias clamou e falou, eu estou acrescentando 15 anos a mais de sua vida. E ainda, vou proteger aí sua cidade, vou proteger seu estado, nada, o rei da Síria, nem ninguém vai conseguir nada contra Judá. Então não importa que seja a situação, clame a Deus. Deus também vai acrescentar em nossas vidas. E este é o sinal de que Deus fará o que empenhou sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol de fato voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os 10 graus. O relógio de Acaz, né? É pela sombra. Então, Deus falou, vou dar um sinal. Adiantar seria fácil. Então, retroceder. Ou seja, o tempo parou. O tempo parou. Voltou. Só para provar a Ezequias que Deus tinha dado a palavra dele e assim acontecer. Como de fato aconteceu. Aqui não fala tão claro, mas no livro dos reis explica que então, que aqui está mais resumido, que o profeta faz uma pasta de figo e coloca sobre a sua enfermidade que vai curar. Ele tinha uma enfermidade, então foi feita uma pasta de figo, colocado, ele curou. E logo depois, então, ele entrou no templo do Senhor para adorar a Deus. Deus, assim, a palavra do Senhor se cumpriu. Logo depois de recuperar-se da sua enfermidade, Ezequias, rei de Judá, escreveu a seguinte manifestação de louvor a Deus. Disse eu no meu íntimo, em pleno vigor da minha vida tenho que passar pelas portas do Sheol, sepultura e ser excluído do restante dos meus anos de vida. Então pensei, ora, não voltarei a contemplar Deus agindo sobre a terra dos viventes. Não observarei mais a humanidade, nem caminharei mais na companhia dos que habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e roubada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida se transformou em um novelo de lã, como faz o tecelão, e ele mesmo me cortou como um pedaço de tecido.
durante dias e noites foi consumindo a minha vida. Contudo, aguardei pacientemente por um novo amanhecer, mas como um leão feroz ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Eu gritava como andorinha ou o touro do salpicado e gemia como uma pomba chorosa, contemplando os céus. Os meus ossos foram enfraquecendo a cada dia. O Eterno, ó Eterno, estou em grande angústia. Vem, por favor, em meu socorro. Entretanto, o que falarei? Que dizer-lhe? Foi ele que o fez, ele falou comigo. Caminharei humildemente durante todos os anos da minha vida que me restam, por causa desta aflição da minha alma. Ó Eterno, por causa de todas as tuas obras, é que a humanidade vive por elas, também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Com isso a minha amargura se transformou em bem-estar. Tu preservaste a minha alma do abismo da destruição. Lançaste atrás de ti todos os meus pecados. Em verdade, não é o Sheol, a sepultura, que te louva, nem a morte que te glorifica, pois já não espera em tua fidelidade aqueles que descem a cova. Os vivos, só os vivos é que podem te louvar e cantar como estou fazendo hoje. Os pais contam a tua fidelidade de teus filhos. Deus, o Senhor me salvou. Cantaremos este louvor com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida, no templo do Eterno. E Isaías ainda informara, aplicai um emplasto feito de fios, no furúnculo, e o enfermo se recuperará. Ezequias havia indagado qual será o sinal que eu ainda subirei ao templo de Deus. Então aqui no final também fala exatamente aquilo que eu já sabia que nós tínhamos lido lá no livro de Reis. Ele falou, faz uma pasta em plástico de fio, coloca e recupera. Nós lemos aqui então, o louvor dele, o cântico dele. Isso é um cântico, peça de uma oração, um louvor, um hino de agradecimento a Deus pela cura, pela salvação. E Deus, ele tinha certeza, porque Deus já mostrou para ele, falou, olha, eu te dei mais 15 anos, eu vou te provar que é isso, vou voltar aqui o relógio de casa. Ou seja, fazer o relógio retroceder, que é impossível. Adiantar seria fácil, atrasar nesse caso seria difícil, porque é o tempo, não é um relógio, uma máquina humana, e sim um relógio trabalhando ali pelo sol. Ele louvou o Senhor, agradeceu a Deus, e a preocupação dele, vem cá, quando é que realmente eu vou entrar no templo do Senhor? E logo em seguida, ele entrou, ele adorou, ele agradeceu a Deus. Mas nós veremos que ninguém é perfeito. E nós veremos que ele logo depois vai cometer alguma insensatez. Livro de Isaías, capítulo 39. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porquanto ficara sabendo de sua enfermidade e de sua magnífica recuperação. Ezequias alegrou-se com isto e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal, tudo o que se encontrava em seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa real ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. O rei da Babilônia, na época, ficou sabendo, como todo mundo ficou sabendo, da doença de Ezequias, do rei Ezequias, e da sua recuperação fantástica, milagre, todo mundo tinha certeza que ele ia morrer. Então enviou representantes, embaixadores, para incluir com presentes, Aí ele chegando lá, então, Ezequias fez questão de mostrar tudo, tesouro, tudo que tinha de Judá. Eu sempre falo com as pessoas que nós temos que aprender a agir mais em sigilo. Nós não podemos estar abrindo
nossa casa mostrando tudo, ou não podemos estar abrindo, mostrando todos os nossos projetos, mostrando todos os nossos planos para as pessoas. Tem pessoas invejosas, pessoas maldosas, tem pessoas que vão procurar atrapalhar, tem pessoas que vão procurar entrar na frente, ultrapassar. Existe um monte de maldade. Então, esses nossos projetos, nós temos que falarmos com Deus. Evitarmos de estar falando, olha, eu sou assim, eu tenho isso. Não podemos estar abrindo a porta, mostrando todos os nossos tesouros. Ele mostrou. Então o profeta Isaías foi a Ezequias e questionou: que disseram estes homens, de onde vieram ter contigo? Ao que Ezequias lhe respondeu: ora, eles vieram de uma terra distante da Babilônia para me visitar-me. Diante disso o profeta indagou: o que eles viram em teu palácio? Ezequias explicou: viram tudo o que existe em minha casa real. Não há nada em meus tesouros que eu não lhe tenha apresentado. Então Isaías declarou ao rei Ezequias: ouve a palavra de Deus, do Senhor dos Exércitos. Dia se aproxima em que tudo o que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado, assim diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz e segurança em seu reino. Por esse motivo retrucou Isaías: boa esta palavra de Deus que acabas de profetizar. Ele errou mostrando tudo. Aí Deus manda falar com ele, falou: olha, vai acontecer em determinado tempo que tudo que tem aqui, todo esse tesouro, tudo que você mostrou, vai ser levado para lá, para a Babilônia. Tudo isso eles vão levar. E mais, vão levar inclusive parentes seus. Filhos teus serão levados para a Babilônia. E por que Deus falou que não é agora, seria em dias depois? Porque Deus já tinha dado, ele não volta a palavra dele, ele vera pela palavra dele para se cumprir. Ele tinha dado a palavra dele que ele aumentou 15 anos de vida, Ezequias, e prometeu paz. Durante esses 15 anos, falou que o rei da Síria nem ninguém iria atacar. Então, mesmo com esse erro agora de Ezequias, Deus não ia mudar. Falou: não vai ser no seu tempo, vai ser na época de seus filhos. Quando o filho seu for rei, seus parentes. E eles vão levar tudo, todo o tesouro que você mostrou. E ainda vão levar os seus filhos também. Aí nós vemos também a maldade de Ezequias, porque ele falou: não, boa essa palavra, porque ele ficou sabendo, não era meu tempo mesmo, então tudo certo. Ele não preocupou. Ah, não, porque eu vou morrer, vai acontecer um mal com o filho meu, com minha casa, não. Peraí, vamos tentar não organizar. Não, eu vou pedir perdão a Deus, o Senhor me perdoe. Vamos clamar ao Senhor para mudar isso. Não podemos concordar. Ele concordar, não, tudo bem. Não era o meu tempo mesmo. Né? Com meus filhos. Isaías capítulo 40. Consolai ao meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que se a obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão de Deus retribuição em dobro por todos os seus pecados. Esqueci de comentar que isso aqui que Ezequias preveu aconteceu, que nós sabemos da história de Judá, que realmente na época de Nabucodonosor levou tudo que tinha em Judá embora, né, todo o tesouro em Jerusalém, e levaram os filhos, parentes do rei, tudo para lá para a Babilônia. Então a palavra se cumpriu. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para Deus na estepe, aplainai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanadas. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas.
a glória de Deus, o Senhor, será revelada e junto todos contemplarão, porquanto a boca de Deus afirmou. Esta palavra aqui, nós vemos ela, a repetição dela, João Batista, né? Ele iniciou a pregação dele exatamente assim. Voz que clama no deserto. Preparai o caminho de Deus, que ele veio para preparar o caminho de Jesus, para a vida de Jesus. Ele foi aquele que batizou Jesus Cristo ali no Rio Jordão. Então isso aqui novamente uma profecia, uma revelação a respeito da vinda do Messias. Falou, preparai a salvação de Israel, a salvação do povo de Deus está vindo, que é Jesus. Preparai o caminho até a deserto, preparai o caminho para Deus da estepa, planar a vereda para o nosso Deus. Eis que outra voz que ordena clama, ao que indago, que pois hei de clamar? E ouço a resposta, toda a carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor. Quando o vento de Deus sopra sobre elas, o povo não passa de relva frágil. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Está dizendo mais ou menos isso. Todos nós passamos, porque Deus tem um controle de tudo. A hora que Deus quiser, se Deus assim quiser, nós partimos agora ou depois. Ele tem um controle de tudo. Mas a palavra dele se cumpre. Nós tivemos um exemplo agora. Ele tinha dado a palavra dele para Ezequias, que dando ele mais 15 anos de vida e que nada atacaria ajudar nesse tempo. E não deixou. Apesar que nós já vimos, eu já falei sobre isto, o tempo, esses 15 anos, novamente serviu para produzir, né, quando um dos piores reis que teve, porque durante esses 15 anos, o rei Ezequias gerou um filho que foi Manassés, um verdadeiro déspota, um dos piores reis de Judá. Ele fez tudo de errado, ele não tinha o menor respeito pela palavra de Deus. E ele começou a assumir o reino muito novo ainda. Por isso nós sabemos que ele foi gerado depois, nesses últimos 15 anos de vida que o Senhor deu a ele. Tu que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, levanta tua voz com fortes brados. Ergue-a, não tenha receio, e proclama a cidade de Judá. Eis aqui está o vosso Deus. Deus, o Eterno, vem com poder, com seu braço forte ele governa. A tua paga está guardada com ele, diante dele segue o teu galardão. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Isaías fala muito da vinda do Senhor, falando de Jesus, quando ainda ninguém sabia nada a respeito de Jesus. Ele falou tudo. E devemos considerar que se aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir, ele já tinha contado o poder e soberania de Deus. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha de sua mão? Quem consegue avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fosse grão de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvore suficiente para queimar este holocausto. Está no poder de Deus
que tudo sabe, tudo conhece, Ele tudo fez, Ele tudo criou. Tudo é criação de Deus e Ele sabe tudo. É uma coisa tão fantástica que Ele conhece cada um dos habitantes do mundo. Eu tenho falado de uma coisa espantosa realmente, como Ele nos faz de maneira individual. Nenhum ser humano é idêntico ao outro, as impressões digitais são diferentes, a íris são diferentes, o DNA, só o Senhor para fazer isso. Não existe duplicado. Tá? Pode ser irmãos gêmeos, mas são diferentes. Deus é fantástico, Ele é soberano mesmo. Nós temos que olhar, basta nós olharmos o mundo, analisar, nós vemos Deus. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para Ele são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com que Ele se parece? Ora, Ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro, e para o qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis, não ouviste, não vos foi dito desde o princípio, não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis o juízo da terra. Não existe nada, nós não temos como agradar a Deus em nada, como eu disse, não existia um sacrifício, não existia naquela época animais suficientes para oferecer um sacrifício ao Senhor, não existia madeira suficiente, não existe, para fazer esse sacrifício. Hoje também, da mesma maneira, não existe nada que possamos fazer, dinheiro, ouro, prata, nada que nós possamos dar o suficiente a dar a Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e faz por nós. As pessoas tentam hoje comprar Deus de alguma maneira. Sabem quão tolas são? Quão tolas são? Nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus grandioso. Ele não é um Deus que a gente vê ali de uma imagem, como as pessoas fazem. Faz um santo de ouro, de barro, de pedra, de tijolo, de qualquer coisa. Ele não é semelhante a nada disso. Ele é o Senhor, está acima de tudo isso. Tudo que existe é a criação dele. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inútil o juízo da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firma a raiz da terra. Ele sopra sobre eles, então seca, e a tempestade os leva como se fosse palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos, observai as alturas. Quem criou tudo isto? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todos chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível. A sua força é por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não viste, que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incomparável. As pessoas falam: não, Deus já está cansado disso. Não, Deus não cansa. Deus é espírito. É 24 horas por toda a eternidade. Deus está cansado, Deus está isso. Não existe. Deus não se cansa, nem se fadiga. Em uma que fala em umas traduções aqui, não se cansa nem fica exausto. O nosso Deus
está o tempo todo ali junto e alerta, como diz também no Salmo 101. Ele não cochila, ele não tira uma piscadinha, não. Ele está alerta, acordado o tempo todo. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e o jovem tropeça e cai. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor não se cansam. Dúvida, qualquer coisa, não compreendemos? A resposta está na Bíblia. Nós lemos hoje concluímos o capítulo 40. Querendo Deus, nós iniciaremos amanhã no 41. Respostas às dúvidas que nós temos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Tenham um bom dia. Deus abençoe.